Olá! No episódio de hoje eu vou trazer um pouquinho dos ensinamentos de um livro que eu li em 2020 e assim ele abriu muito a minha consciência na época, porque era um assunto que eu não estava abordando, né, sobre realidades paralelas, a multidimensionalidade, a verdadeira realidade da nossa consciência. E foi uma leitura muito interessante. O nome do livro, eu li o livro em inglês, eu acho que na época eu não encontrei em português, mas ele é Seth Speaks, Seth Fala, a eterna validade da alma. E existe uma série de vários livros, né, canalizados pela autora, que é a Jane Roberts. Ela já não está mais aqui nesse plano, mas na época ela canalizava e o marido dela ia escrevendo assim, tudo que ela ia falando. E o livro é uma combinação de falas dela e tem também uma série de perguntas e respostas que ela fazia para Seth, né? Essa é uma consciência não física, como ele se apresentou. E a Jane canalizava. Ela levou 1 ano e meio para escrever esse livro específico e realmente trouxe ensinamentos revolucionários sobre a natureza da realidade, da consciência, da multidimensionalidade e do verdadeiro poder, da verdadeira identidade, né, da alma, do que é a alma. E então ela tem assim, mais de 10 livros sobre essas conversas que ela tinha, né? Essa canalização que ela fazia dessa consciência. E ele traz realmente uma visão bem profunda de como que a gente cria a nossa realidade e nos faz refletir de que nós somos muito mais do que a gente pensa ser. Então eu vou explorar um pouquinho desses conceitos e trazendo exemplos práticos de como que a gente pode aplicar isso no dia a dia, né? Então, assim, o primeiro ensinamento assim, do livro é de que você cria a sua própria realidade. Essa é a base de todos os ensinamentos de Seth. O mundo externo é um reflexo da sua consciência interna, ou seja, são os nossos pensamentos, crenças e emoções que moldam a realidade ao nosso redor. Então você é o criador da sua experiência, você cria a sua realidade com base nas suas crenças e expectativas. E esse ensinamento não é só desse livro, né? É o ensinamento do Kybalion, de diversos livros que falam sobre o desenvolvimento espiritual, a consciência. Então, como que isso funciona na prática, né? Você cria a sua própria realidade. A gente escuta muito, somos co-criadores com Deus. Existem leis divinas que regem e nós somos co-criadores atuando dentro dessas leis. E se a gente sabe navegar essas leis, como o Kybalion, os ensinamentos, as leis herméticas ensinam, a gente navega melhor por essa experiência aqui na 3D, nessa grande escola que é o planeta Terra, tá? Então, voltando para a prática, imagina que uma pessoa, ela tem essa crença, ela acredita que a vida é difícil, que a vida é cheia de sofrimento, que a gente precisa sofrer para as coisas acontecerem. Então, essa crença cria padrões, conexões mentais e emocionais que vão fazer com que a pessoa interprete qualquer desafio como um castigo. E aqui é o pulo do gato, atraindo mais e mais dificuldades, porque ela precisa sustentar essa crença. Então, através da lei da atração, ela vai atrair mais dificuldades para sustentar, de que a vida realmente é difícil e cheia de sofrimento. Agora, se essa pessoa mudar a sua crença para uma crença, a vida me apoia, está tudo se desdobrando ao meu favor, tudo é uma prova, tudo é um ensinamento, a percepção e a experiência dela vai mudar drasticamente, né? Então, um exercício para aplicar é número 1, observe os seus pensamentos e as crenças que são mais recorrentes. 2, se pergunta,
Essa crença está criando a realidade que eu desejo? Você precisa entender o que você deseja, qual é a realidade que você quer criar. 3. Mudar, substituir a crença por uma afirmação positiva, como por exemplo, eu sou digna de abundância, minha vida flui com facilidade e graça, sou amada e apoiada pelo universo. Tem um mantra do Barra de Access que eu adoro, que é: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E aí é importante sentir e enviar isso para todas as suas células, para que, possivelmente por 21 dias fazendo, para que você realmente faça esse reset da crença. Então, a prática diária de reformular crenças é o que vai transformar a sua realidade. Segundo o ensinamento de Seth, a consciência é multidimensional, né? Então, ele fala muito sobre a multidimensionalidade. Seth ensina que não somos apenas seres físicos vivendo uma vida ali linear no tempo linear gregoriano, que a nossa consciência ela é vasta e existe em múltiplas dimensões e está o tempo todo se expandindo. Então, quando ele fala você é muito mais do que você pensa ser, é que você existe simultaneamente em muitas realidades e em muitos níveis de consciência. Mas como é que a gente traz isso e entende isso na prática? Muitas vezes a gente tem sonhos lúcidos, intuições, sabe aquele déjà vu? Que são vislumbres dessas outras dimensões da nossa consciência. Então, quando a gente medita ou entra num estado alterado de percepção, a gente consegue acessar informações de outras realidades. E um exemplo prático que provavelmente já aconteceu de você conhecer ou conversar com alguém e sentir que você já conhecia essa pessoa profundamente. É como se você já conhecesse ela há anos, você já esteve com aquela pessoa. Isso pode ser um reconhecimento de uma outra realidade onde vocês já estiveram juntos. Então é muito interessante isso. Aqui fica um exercício para expandir essa consciência multidimensional. Você pode, antes de dormir, afirmar mentalmente, pedir: quero acessar conhecimento de outras realidades durante o sono. E aí, quando você acordar, antes mesmo de levantar da cama, se você tiver qualquer lembrança, insight, sensação, algum sonho, já anota ali. Ou deixa um bloquinho com um lápis ou o próprio celular em modo avião. E aí você já anota ali no bloco de notas. Eu já tive muitas experiências assim, em estar retornando ali naquele estado, quase acordando, e vi assim, sonhos, lembranças, e eu anotei. E às vezes que eu anotei, depois que eu acordava, eu não lembrava que eu tinha anotado. Só que aí, quando eu abri o meu bloquinho de notas, eu via que estava ali. E é incrível, impressionante de quanto revelador é. Um outro ensinamento de Seth. A alma é eterna e escolhe as suas experiências. Diferente de uma visão mais, talvez, tradicional, né, de que a gente é uma alma num corpo físico, Seth ensina que somos uma consciência infinita que escolhe experiências específicas para aprender e evoluir. Você escolheu essa vida, esse corpo, essa personalidade ou avatar e as experiências que você enfrentaria. Então você não é vítima das circunstâncias, você é o arquiteto delas, né? E tem outras linhas que trazem esse ensinamento também, né? Aquela coisa, você junto com seu mentor espiritual, todo o preparo antes de vir aqui, né, no planeta Terra, é como eu acredito, isso faz sentido para mim. Você não precisa acreditar nisso e tá tudo bem, mas eu acredito, faz sentido de que eu tive um plano para essa existência, que eu concordei em passar por tudo que eu vou passar aqui nessa vida, como se fosse um contrato ali que eu assinei concordando com todos os ensinamentos, com todas as oportunidades de aprendizado e de evolução
que eu teria nessa vida. Então isso coloca a gente numa posição de motorista, de arquiteto e não de vítima, tá? Então isso muda bastante, porque se a gente aceita que a gente escolheu a nossa jornada antes de encarnar, né? Eu vou estar muito mais preparado para encarar os desafios que eu tiver que enfrentar, porque eles fazem parte de um ensinamento muito maior. E isso muda completamente a perspectiva de vítima para criador, co-criador, né? Então, um exemplo prático, tá? Imagina que você passa por dificuldades financeiras. Ao invés de se perguntar por que isso está acontecendo comigo, você pode perguntar o que essa experiência está me ensinando sobre valor, abundância, poder pessoal, etc, etc, etc. Essa mudança de mentalidade abre portas para novas soluções, caminhos que talvez a gente não estivesse enxergando. O quarto ensinamento de Seth: o tempo é uma ilusão. O passado, presente e futuro acontecem agora. Ele explica que o tempo não é linear, mas sim uma percepção criada pela nossa mente. Na realidade, todas as nossas experiências, passadas, presentes e futuras, estão acontecendo simultaneamente em diferentes níveis de consciência. Uau! Eu lembro que quando eu li isso, eu fiquei assim, opa, pera, tô perdida, o que é isso, assim, né? Foi assim, uou, muito revelador. E não compreendi na hora ali, né? Foi vindo assim em downloads, né? Para integrando, compreendendo o que é isso. Então, o que isso significa? De que o passado ele não está fixo e o futuro não está determinado. Você pode mudar o seu passado e criar o seu futuro a qualquer momento. Então, se o passado não está fixo, significa que a gente pode reescrevê-lo energeticamente para curar traumas e transformar a nossa experiência presente. Por mais ali que a gente viu no outro ponto, né, que eu tenha assinado um contrato, isso daí não é um contrato que ele não pode ser revisitado, né? A gente está vivendo num momento ali que a gente está tendo a oportunidade de transmutar, de se libertar dos nossos karmas, dos nossos traumas, de uma forma muito mais acelerada do que antes, né? Então a gente tem aí Saint Germain atuando a chama violeta como uma linda ferramenta para a gente transmutar e acelerar todo esse processo para a gente não precisar ficar aqui, né, vindo aqui como esse personagem, por mais que existam realidades paralelas, tá? Então o passado ele não está fixo. Então o exercício para a gente ressignificar o passado pode ser fechar os olhos e mentalmente voltar para uma memória dolorosa. Oi, amor. Ai, meu filhote chegou aqui. Oi, amor. Voltando onde eu tinha parado antes dos meus filhos virem aqui visitar. Então, a gente está ali num dos ensinamentos de Seth que fala que o tempo é uma ilusão. O passado, o presente e o futuro acontecem agora, né? O tempo ele não é linear, mas uma percepção criada pela nossa mente. Então, se o passado não está fixo, trazendo a chama violeta, outras ferramentas de transmutação, purificação, o que a gente pode fazer para reescrever energeticamente o passado, algo que aconteceu com a gente, seja para curar um trauma e transformar essa nossa experiência. Então, o exercício aqui que ele propõe é de ressignificar o passado. Como? Primeiro, a gente fecha os olhos e mentalmente você volta para aquela cena, para aquela memória dolorosa. E aí a ideia é que você reviva a cena, só que agora visualizando uma versão diferente do que realmente aconteceu, onde você age com mais força, amor e sabedoria. E aí essa nova versão vai ser o registro que vai ficar dominante
né, digamos assim, na sua consciência, na nossa consciência, no nosso registro. A gente registra energeticamente toda a emoção que a gente viveu, seja ela uma emoção, vamos dizer, de uma frequência elevada ou de uma frequência não tão elevada, né? Seja positivo ou negativo, depende de como você vai enxergar. Mas essa prática, ela altera a forma que a mente registra o passado e libera os bloqueios emocionais que a gente ficou ali, né? Como se tivesse ficado ali um lixo emocional, que ele não é destruído, ele é liberado a partir desse exercício, mudando a forma como a gente se relaciona com a nossa história. Então, é ressignificando, reescrevendo a nossa história, dando um novo significado. Isso é muito libertador. Eu tive, assim, alguns casos, né, enfim, nesse trabalho do autoconhecimento, é um eterno descascar da nossa, eu falo, a nossa cebola individual, né? São camadas e cascas, e a gente está aqui nesse momento acelerando tudo isso, para a gente não precisar voltar. Então, isso é muito libertador, né? Agora, um outro ensinamento do livro, né, de Seth, é o poder do momento presente. Seth ensina que o agora é o nosso ponto de poder, que o passado e o futuro só existem como conceitos, ideias mentais, e a única realidade verdadeira está no momento presente. Isso tem tudo a ver com aquele livro O Poder do Agora, né, da gente viver no presente, porque a única coisa que existe é o presente, e toda a criação acontece no agora, ela não acontece no futuro. Então, se você deseja mudar a sua vida, a sua realidade, mude a sua vibração neste momento exato, que é isso que vai trazer os elementos para construir uma realidade diferente, né? Um exemplo prático é que existem tantas pessoas que vivem presas no passado ou estão ansiosas pelo futuro, perdendo o único momento onde a gente realmente tem o poder, que é o presente. Então, uma prática para ancorar esse momento no aqui e no agora pode ser você sentar, respirar fundo, sentir o seu corpo, sentir o seu batimento cardíaco, observar o ambiente ao seu redor, as cores, os tons, a temperatura. E aí você afirma mentalmente: neste momento estou segura e tudo está bem. Então, quanto mais você praticar essa presença, mais a vida se alinha com o fluxo natural do universo. Eu sei o quanto isso pode ser desafiador, né? Se a gente sai ali, né, meio que já sai do trilho aqui, e esse trilho que eu falo é o orar e vigiar, o nosso estado de vigília, de fazer as coisas ali presente. Então, por exemplo, eu vou cozinhar, esteja ali, e aí você vai andando e vai falando: eu estou cozinhando, eu estou lavando a louça, eu estou agora escovando meu dente, né? Pode parecer estranho, mas isso vai ser um treino para depois você estar presente, né? Fazendo, e não no piloto automático, pensando no que você deixou de fazer, no passado e no futuro, né? Que eles realmente, assim, não existem, tá? Tudo, e eu acho que no último ponto, quando ele fala, né, que o tempo é uma ilusão, passado, presente e futuro acontece agora, porque tudo que você tem agora é o presente, né? Então, assim, a conclusão, eu acho que o grande ensinamento né, dos livros de Seth, tem vários, eu só li um, é que nós somos criadores e não vítimas. Então, isso é um chamado para a gente despertar para a nossa verdadeira natureza multidimensional e co-criadora, junto com Deus, com a fonte. Lembrando que você cria a sua realidade com as suas crenças e emoções. A sua consciência, ela existe além do tempo e do espaço. Você não está preso neste tempo, nesse espaço,
E você escolheu essa experiência de vida para crescer e para evoluir. Apesar de a maioria não lembrar, nós assinamos um contrato antes de descer aqui para 3D do planeta Terra, nessa grande universidade da alma. Então, a vida ela está sempre a nosso favor e não contra a gente. E um outro ensinamento, um outro lembrete assim, é que o passado pode ser ressignificado e o futuro recriado. E o momento presente é o único ponto de poder real. Então, se você soubesse com certeza absoluta que está criando a sua realidade agora, né? Se você soubesse, assim, certeza absoluta, né? Não tem dúvidas, o que você escolheria pensar, sentir e acreditar? Porque tudo já está dentro da gente, a gente só precisa lembrar. Então eu recomendo imensamente esse livro, é uma leitura gostosa e que realmente, sabe, abre a mente, assim, uma grande expansão da consciência. Então até o próximo episódio.